Queridos, boa noite. Antes que perguntem, eu não estava com piolho e também não estou na saidinha da cadeia também. Eu estou assim, vocês vão entender por quê, a maioria que já sabe. Porque hoje em especial a minha filhinha começou a cair cabelo dela de forma bem acentuada. E ela ficou mais confortável de me ver assim, uma cabeça branca. Eu só fiquei desconfortável, eu falei em casa, porque a minha careca é mais branca que meu dente. Então eu fiquei um pouco sem graça por isso só, na verdade. Amém. Queridos, grandes coisas tem feito o Senhor por mim, e por isso eu sou alegre. Realmente, ontem terminamos um mês que foi o pior e o melhor mês da minha vida. No dia, eu quis falar também com a igreja, porque muitos aqui, com certeza não todos, mas muitos aqui têm orado por mim, pela minha família, e nós temos sido sustentados pela oração dos irmãos, e Deus tem se feito presente, real na minha vida, na minha família, pela oração de muitos de vocês. Então, por favor, continuem orando, por favor. A nossa batalha está só começando. Bom, então, continuem orando pela cura da minha princesa. Continuem mandando recebemos centenas de mensagens, não respondemos a maioria delas, mas recebemos muitas mensagens. E isso tem nos fortalecido muito. Assim como quando você casa e você vê como é necessário receber os presentes do casamento, quando você está numa situação difícil, como a que eu estou passando, é suavizante você receber uma mensagem, uma palavra, um abraço virtual, saber que estão orando por você, saber que não só naquele momento que descobriu-se o problema, mas estão com você na caminhada durante todo esse tempo. Então continuem nos mandando mensagens, continuem mandando. Eu não tenho WhatsApp, mas minha mulher tem, minha esposa tem, para ela mensagens. E continuem orando pela gente, porque a nossa batalha vai demorar mais 2 anos e 3 meses para se concluir. 2 anos e 5 meses para se concluir. São 2 anos e meio de tratamento. E conforme meu pai falou, e eu sei que todos aqui corroboram com essa mesma vontade, eu sei que a Elisa vai ser curada em nome de Jesus. E apesar do tratamento, ele precisar existir de qualquer forma. Então, na verdade, o que eu vou trazer para vocês, eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque a Bíblia fala em Atos, e devemos sempre falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Então, uma pregação, um testemunho, ele existe para edificar quem está ouvindo e para ver que Deus ele pode fazer coisas que estimamos ser impossíveis. Bom, então nossa história começou no dia 11 de janeiro. Fez um mês ontem. E eu tinha, para quem não sabe, eu sou médico, eu trabalho também com câncer. E eu tinha uma cirurgia para fazer na quarta-feira de manhã. E minha filhinha estava super bem, né? A gente foi num clube domingo, tudo tranquila, fez natação na terça-feira à noite, tudo certinho. Tirando o fato que meu pai havia observado ela um pouquinho descorada uns dias antes, mas nada importante. Daí tinha uma cirurgia, foi cancelada. E até a colega que opera comigo, ela, que é cirurgiã plástica, ela falou assim, não tem sentido ser cancelada a cirurgia, porque a paciente comprou material, o material estava certo que viria para cá, e o hospital está reservado, mas não chegou o material, não tem sentido. Eu liguei para a pessoa, falou que tinha mandado, tinha um protocolo de recebimento, enfim, não tem sentido, mas foi cancelado, não tem material. Eu falei, então tá bom, então cancelou, então vou ficar de boa amanhã cedo, que seria quarta-feira cedo, dia 11. E daí, quarta-feira, dia 11 de manhã, eu passei a manhã com a minha filhinha. E daí, minha filhinha Elisa tem 2 anos e 11 meses. E todos sabem do sentimento que eu tenho por ela, de ultra proteção. Eu sempre entendi, a Bíblia fala no Salmo 11, que o justo padecerá provas. O justo passará por provas.
E são algumas verdades que nós não queremos ouvir nem saber se isso vai ser verdade e qual o tamanho dessa prova. Eu sempre, depois que eu tive filho, eu comecei a temer mais essa prova, porque a prova não seria mais, ou poderia não ser só comigo. Eu sempre entendi que muitas coisas, ou tudo, dava para suportar se regozijando. Mas quando a coisa envolve qualquer tipo de enfermidade, para quem tem filho, não pode imaginar o que a gente está passando na verdade, mas pode ter uma vaga ideia da dificuldade que é um sentimento de você saber que seu filho está com uma doença grave, uma doença maligna, na verdade. Daí eu passei o dia com ela de manhã na quarta-feira. E brincando com ela, tá super bem. Eu vi no bracinho dela 2 pintinhas. A gente chama de petéquia. Petéquia é uma pintinha causada por um sangramento pontual no corpo. Pintinha, parece que enfiou uma caneta assim, uma pintinha de caneta. E eu vi 2 no bracinho dela. E eu falei, ué, como assim uma pintinha no braço dela? Na minha neurose, eu falei, que estranho isso. Porque uma criança é normal se machucar, normal cair, normal ficar roxa, mas machucado pontiforme não tinha ontem. Eu lembro, que estranho, agora eu sou hoje. Falei, Michele, que é minha esposa. Aliás, para quem não é casado, eu digo, clamem pela misericórdia de Deus, para que Ele te dê uma mulher ou um marido realmente conforme o coração dele. A minha esposa tem sido uma parceirona, uma guerreira maravilhosa, queridíssima, não tem esmorecido nem um momento. Eu que achava que eu ia ter problemas no sentido de fragilidade dela, estou impressionado com a parceira que Deus me deu. Então, para quem não tem ainda, clame para que Deus dê para você um companheiro que vai somar na sua vida. Enfim, daí eu falei, Michele, vamos fazer um exame de sangue na Elisa? Mas você vai levar ela a fazer exame de sangue, eu fiz o pedidinho, mas você vai dar uma picadinha no braço dela só. Se a moça que for colher o exame tocar uma vez o braço dela e não conseguir tirar sangue, desista do exame. Eu não queria fazê-la sofrer com uma picada no braço. Uma vez eu preguei aqui a respeito do teste do pezinho, no dia que ela foi apresentada na igreja. Que aflição para mim foi aquele teste do pezinho. Se eu tivesse uma ideia do que eu estaria passando depois de 2 anos e meio, 2 anos e 9 meses, aquilo seria chazinho. Daí ela foi levar para fazer exame, a minha filha, e eu fui trabalhar. Daí ela me ligou no fim da tarde, falou, André, chegou o resultado do exame, minha mãe estava em casa, ela estava um pouco preocupada, tá estranho isso daqui. Eu falei, caramba, por que está estranho, Michele? Lê para mim. E ela foi lendo os parâmetros do exame. E eu falei assim, Deus, que ela esteja errada, que ela tenha lido errado, por favor, que ela tenha lido errado. E daí eu saí do trabalho, fui andando para casa e falei, Deus, por favor, que ela tenha lido errado esse exame. Que ela tenha lido errado esse exame, que ela tenha falado besteira, por favor, por favor, por favor, Deus, por favor, Deus. E eu fui nas nuvens até minha casa, do trabalho até minha casa. E daí cheguei em casa, na verdade, e abri o exame para ver. E daí eu não consegui me conter, na verdade. Eu sempre ouço algumas histórias. Até a Michele puxou no computador o testemunho do Regis Danese. Teve uma filha com um problema semelhante da minha filha. E na verdade ele contando que em nenhum momento se desesperou. E eu falei, eu não tenho esse testemunho para dar. E por algumas vezes eu me desesperei, sim. Por alguns momentos eu realmente vi o que é não ter chão. Que poucos aqui, ou quase ninguém sabe o que é não ter chão. Uma coisa interessante, que a palavra de Deus, ela nos traz alguns textos, ele é proporcional à eficácia do texto ao que você precisa. Se você que não, por exemplo, não tem uma dor física importante, você toma morfina, a morfina ela não vai fazer em você um efeito como faz uma pessoa que tem dores fortes. Parece que a medicação é específica, ela entra certinho naquele problema. Quando você tem algum problema emocional e toma um remédio de cabeça, o remédio ele resolve esse problema seu normalmente 100%. E se você não tem nada e toma um remédio, o remédio não faz efeito em você. Então textos, por exemplo, como
falamos sempre, e parece um texto quase que sem função na nossa cabeça estúpida, porque é um texto muito comum, muito falado, como no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse texto, quando você está passando por uma aflição leve, uma aflição pequena, ele tem um sabor para você que preenche você. Quando você está passando por uma aflição como eu passei e como eu estou passando, ele também dá para você um gabarito e um suporte. E se não fosse essa dor, você não saberia a eficácia dessa medicação. O texto de Romanos 8,18 que fala que tenho por certo que as aflições desse tempo presente, elas não são para se comparar com o que há de vir. Nós não sabemos o que é uma aflição, nós que não passamos por uma dificuldade extrema ainda. Daí a Michele me ligou, eu fui para casa nesse desespero todo, nessa aflição toda, mas achando que era mentira, eu vi o exame e era verdade. Eu falei, meu Deus do céu, é verdade. Um exame que não tem como não estar certo. Absurdamente alterado. Eu tinha feito um exame dela há alguns meses atrás, tudo normal, e agora totalmente alterado. Na mesma hora eu liguei para uma amiga minha que é oncologista. E ela falou, me dá um minuto, André. E nessa eu fui atrás de um pediatra, que era um amigo meu, e me assistia. E durante o caminho eu ia falar, Jesus, com a minha filhinha não. Jesus, por favor, com a minha filhinha não. Me dá qualquer prova, mas com a minha filhinha não. Por favor não. Me deixe me dar qualquer problema. Eu lembrava de Paulo dizendo que e as aflições dele de estar preso, isso ele tinha felicidade nisso, porque fazia bem para a igreja. Eu falei, eu preferia muito estar preso, eu preferia demais estar com qualquer problema meu. Queria ter um diagnóstico eu. Desesperadoramente eu pedia a Deus qualquer coisa, mas minha filhinha não, por favor. Mas como o texto que meu pai citou, de Jesus sendo preso, ele disse, acaso não vou beber do cálice que o Pai me deu? Essa prova que eu estou passando é uma prova que foi alfaiatizada para mim. Deus ele tem permitido isso, não de forma ocasional, mas de uma forma extremamente, milimetricamente escrita para mim. Para que por isso, daí que eu digo que foi o melhor mês da minha vida, eu consiga quase que visualizar Jesus na minha vida. Eu consigo senti-lo, consigo receber um abraço dele, consigo entender que ele ouve minha oração, eu consigo ficar em paz. A gente não sabe, uma irmãzinha mandou para mim, André, que a paz que excede todo entendimento, ela esteja no seu coração. E eu falei assim, naquele primeiro dia, falei, meu Deus, eu não estou tendo essa paz. Desesperadoramente eu não estava tendo essa paz. O primeiro dia que a gente descobriu esse problema foi o dia que realmente a minha casa caiu. E daí, no caminho, eu fui clamando a Deus por isso, tal, e Deus dizendo de uma forma inaudível que Ele estaria comigo de qualquer forma. E eu cheguei no médico, o médico viu o exame e eu queria estar errado também quando eu li aquele exame. E ele confirmou, falou, André, sua filha está com leucemia. Eu falei, caramba, leucemia? Meu Deus, eu trato de câncer. Pessoas chegam a conhecer a Deus pela minha vida no tratamento do câncer. Eu tenho sido tão importante para o reino de Deus, na minha arrogância pensei, mas leucemia na minha filhinha? Leucemia na minha princesa? Ter uma filha com câncer é uma situação que ela cabe no topo dos problemas que uma pessoa pode ter um dia. Eu acho que poucas situações elas podem mexer tanto com a estrutura de uma pessoa como uma filha com câncer. Daí eu cheguei lá no consultório e me falou isso, a minha amiga oncologista, ela já falou assim, André, estamos indo, vamos para o GAC. Eu conversei lá, vamos te receber agora na UTI. Pra vocês terem uma ideia do naipe que estavam os exames dela. Ela podia a qualquer momento, se eu não tivesse aquela cirurgia cancelada e não visse as pintinhas no braço dela, ela podia começar a vomitar sangue e morrer a qualquer momento. O índice normal de uma plaqueta de uma pessoa, só para quem não sabe como é que funciona isso, é de mais ou menos um mínimo de 150 mil para ser normal. 150 mil. Ela estava com 9 mil. Então ela não tinha nada que contivesse qualquer sangramento. Qualquer coisinha faria ela sangrar até ela definhar em sangue, ela se esvair em sangue. Daí eu cheguei em casa, liguei para a Michele e falei, Michele, arruma as malas, a gente vai viajar.
Essa, meu pai estava em casa já. E essa amiga minha, muito amada, Deus vai honrá-la por ter me assistido nesse momento num momento mais delicado da minha vida. Eu busquei essa amiga, a gente foi para São José, uma viagem interminável. Daqui em São José, uma viagem eterna. E chegou lá, a gente foi daí uma coisa que meu pai sempre comenta, agora não tem comentado mais, mas eu falei: Elisa, vamos viajar. E ela ficou super alegre de viajar, mas eu não sabia que estava indo para UTI. E daí no elevador, na verdade, ela super alegrinha. Eu me visualizei como Abraão levando Isaac. Meu Deus do céu, que difícil que é. Você está levando sua filhinha para um lugar onde vai ser ela não entende aquilo para o bem dela, onde vai ser o massacre dela. E foi aquela noite, a gente chegou lá, até meu pai comentou que uma coisa que machucava muito ele, mas agora está resolvido isso. Ela falou: mas a gente vai viajar, minha filha disse no elevador. Mas eu estou de pijama, eu não estou de vestido. Querendo dizer que não se viaja de pijama. E aquela situação horrorosa, aquele clima horrível, aquele desconforto indescritível. E a gente foi para São José, e chegou lá, foi para a UTI direto. E foram infinitas punções, infinitas agulhas, infinitas transfusões, infinitos desconfortos, infinitos exames, infinitas lágrimas, minha, da minha mulher e da minha filha. Foram momentos eternos. Um momento eu saí da sala da UTI, que eu tinha acesso até por ser médico, e o médico me chamou para conversar. Ele falou assim: André, pela forma, é muito normal a gente, quando vai falar para alguém que conhece alguma coisa, ser um pouco mais franco. Ele falou: André, o leucócito da sua filha, que o normal é estar em máximo 10 mil, dela estava 114 mil. Então esse leucócito, André, quando começar a fazer medicação, e vai começar agora, esse leucócito vai começar a ser quebrado. Existe um fenômeno que chama lise tumoral. E se o que quebrar dessas células dela quebrarem de forma efetiva, ela pode ter um derrame, um AVC aqui, ela pode ter um infarto, ela pode ter o rim que para de funcionar e ela tem que fazer hemodiálise. A sua filha está gravíssima. Eu não posso ter a sua mulher perto, porque a Michelle estava muito nervosa também. E ele disse que ela estava atrapalhando. Ele falou: não posso ter a sua mulher perto, qualquer hora eu posso ter que entubar a sua filha. E nessa hora que ele falou, eu fui no quarto para falar com a Michelle, que eu ia lá fora. E eu olhei para minha filha, eu achei que pudesse ser a última vez. E falei: meu Deus, minha princesinha. E daí eu fui para fora, na verdade, estava lá fora meu pai, minha mãe e meu irmão, o Felipe. E nesse momento eu falei: agora eu desabei. Daí eu não teve jeito. E daí eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. E através do abraço do meu irmão e do meu pai, eu senti que Deus estava me segurando para não cair, porque para mim o chão não existia mais. E naquele desespero, naquela sala escura, que estava só eu chorando e meu irmão, meu pai e minha mãe também, eu não vi mais possibilidade para mim. Eu não tinha mais chance nenhuma de ter uma vida normal a partir daquele dia. E assim como quando uma pessoa que carece demais, que precisa, ela tem um alívio em qualquer pequena coisa, quando você está com sede, qualquer golinho de água te refresca. Deus, ele foi de forma extremamente doce, extremamente carinhosa, permitindo pequenos golinhos de água para mim. No dia seguinte, ela passou a noite bem, eu dormi na escadinha da cama, porque na UTI tinha só uma cama que a Michelle ficou. E a enfermeira, cada meia hora, ia ver os sinais da minha filha, e a Elisa não dormia, irritadíssima e confusa. E o tempo todo não podia dormir mais do que 2 minutos, porque eu queria, se eu visse os índices dela caindo, tinha que ser entubada. E ela dormia de forma complicada, com acesso nos 2 braços e sangue, plaqueta descendo, enfim. E daí, no dia seguinte, colheu outro exame, 10ª picada em 12 horas, e daí nesse exame, a médica me chamou e falou assim: André, a médica que estava de manhã na UTI, esses 100 mil leucócitos agora estão em 50 mil, baixou pela metade. E eu falei assim: mas como assim? Ela falou: baixou pela metade, alguma coisa fez abaixar.
E eu falei, Jesus amado, alguma coisa fez baixar. Jesus amado, o Senhor baixou essa leucócito dela, Pai. E pela metade baixou, e o risco dela ter um problema desse grave já foi caindo também pela metade. E foi o primeiro gole de coca gelada que eu tive depois de 12 horas de extrema aflição. De extrema aflição. E daí já consegui ficar pelo menos respirar um momento a mais, consegui pelo menos pensar em tomar uma água para não desidratar também, porque agora ela precisava de mim mais do que tudo. E foi assim, na UTI, durante 3 dias. Começou o tratamento de quimioterapia na hora. E no dia seguinte, à noite, ela continuou na UTI. Eu fui dormir no hotel, porque eu não queria ficar longe de Taubaté. E sempre alguém da minha família lá, o tempo todo meu pai, meus irmãos, o tempo todo mantendo todo um suporte, porque a gente precisasse. E nessa chegando muitas mensagens, que isso nos sustentava bastante. Isso é muito bom, receber mensagem é muito bom. E simplesmente, estou orando por você de verdade. Não tô, às vezes a pessoa fala que está orando só para fazer uma moral com você. Mas eu sei que muitos oram de verdade, porque muitos sentiram minha dor e sentem minha dor. Um irmão querido, ele mandou mensagem para mim assim, falou, André, eu estou orando para que Deus me dê um pouquinho da sua dor. É uma dor absurda, é uma dor fora do normal. A dor, você ter a possibilidade de você perder sua filha em qualquer momento, é uma situação que você não tem controle. E se você não entende perfeitamente que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus é absolutamente todo-poderoso, Ele está em cada célulazinha de câncer da minha filha, em cada célulazinha que ela tem de boa, em cada quimioterapia que cai na veia dela, em cada medicação que está na musculatura dela, em cada remédio que ela toma, você não entende que Deus está em tudo isso, você enlouquece. E daí no dia seguinte, eu estava no hotel, e daí a Michele, estou ligado, a Michele lá dentro, porque a Elisa, ela solicita muito a minha mulher à noite, e por mais que eu tente, eu não consigo cuidar dela sozinho, porque ela quer a mãe, não tem jeito. E daí a Michele ficou lá no UTI e eu saí, fui pro hotel. Daí, de madrugada, 5 horas da manhã, ela me ligou que a Elisa não estava bem. Que a Elisa estava com algumas alterações no exame e o médico queria falar comigo. E daí eu levantei naquele desespero, querendo que quando você abre o olho e fala assim, não, isso tudo foi mentira, é tudo isso um sonho. E você abre o olho, você está no hotel. Você não é verdade. E eu levantei e dizendo para mim mesmo o texto de Provérbios 3, quase que como um mantra, dizendo, André, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribe no seu próprio entendimento. Eu sei, eu sabia como funcionava a questão oncológica. Eu sabia como funcionava uma questão de necessidade de intervenção na minha filhinha. Mas ele falou assim, não se estribe nisso. Deus diz, confia de todo o coração. E outro versículo na sequência que continuava como essa frase, essa colocação, essa exortação para mim mesmo, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar tuas veredas. Coloque Deus na UTI, coloque Deus na tua filhinha, coloque Deus no hotel, coloque Deus com a sua esposa, coloque Deus na sua casa, coloque Deus nos irmãos que estão orando por você, coloque Deus em toda essa dor, que Ele vai arrumar o teu caminho. Deus, Ele não provocou esse problema. Deus, Ele permitiu esse problema com um simples propósito, que é de alguma forma o nome dEle ser engrandecido. A nossa função hoje, você que entregou sua vida ao Senhor Jesus, você que abriu mão da sua vida, você é convidado na prática a doar todos os seus valores, não financeiros, mas os seus valores que te importam de verdade para Deus, para Ele fazer deles o que Ele quiser. E se Deus de alguma forma entendeu na sua infinita soberania e sabedoria que essa prova caberia perfeitamente para minha família, Deus Ele colocou, e eu sou grato a Deus por isso também. E eu dizia, confia no Senhor de todo o teu coração. André, confia no Senhor de todo o teu coração. André, de todo o teu coração. Não se estribe no seu próprio entendimento. O que você sabe não importa. Confia no Senhor de todo o teu coração. Põe Jesus, põe Deus dentro da tua filhinha. Põe Deus na medula da sua filha. Põe Deus em todos os problemas que você tem. Que Deus Ele vai resolver seu problema. Deus Ele vai suavizar sua carga. Deixa que Ele leve a tua carga. Essa é pesada. Essa, como meu pai colocou, é de rachar o cano. Essa é violenta. Essa é pesada. Mas Deus vai suportar, porque Deus é um Deus que Ele conhece a sua limitação.
Se ele colocou, permitiu que você passasse por isso, seja qual for a prova, ele vai dar graça para você passar essa situação, e ele vai ser agradecido por isso, e você vai receber a coroa da vida depois disso. E saímos da UTI, um dia depois, e em 5 dias, na UTI ela fez mielograma, que é um exame, aliás, tratamento médico é uma coisa extremamente agressiva. Tratamento médico é uma coisa muito pesada. A gente estima muito mais ou menos como é que funciona até passar pela situação de forma real. E ela passou, além de passar por muitas picadas e transfusões, o exame que diagnostica efetivamente leucemia é mielograma. Mielograma é uma punção que é feita, uma agulha que parece uma bic sem carga, que é colocada em algum osso longo do teu corpo para puxar a parte de dentro do osso, o tutano do osso. No adulto é feito nesse osso do peito, que chama externo. Na criança é feito no quadril. Então a criança, como não para, não entende a necessidade de ficar parada para ser puncionada, ela é sedada. E daí a situação foi uma das piores, porque ela foi sedada para ser feito o procedimento, e daí a sedação deixa a criança totalmente confusa, e o olhinho começa a chacoalhar, e ela começa a ficar espástica, e começa a falar besteira, e começa a falar mole, enrolar a língua. E daí a Michelle não entendia que isso era uma sedação, e achou que até que a enfermeira estava fazendo a medicação errada nela, e desesperada porque a menina começou a sair de si. E foi nessa hora que o médico falou pela segunda vez que era para eu tirar a Michelle de lá, porque ela podia atrapalhar toda a aflição dela. E daí foi colocado, na verdade, feita esse mielograma, essa biópsia, e na biópsia confirmou que era leucemia. Uma leucemia que chama leucemia aguda, linfóide aguda, comum. E tirando o fato de ela ter muita célula quando abriu o diagnóstico, ela é uma leucemia de bom prognóstico. É uma leucemia que, humanamente falando, tem a possibilidade de cura de 80%. E tirando esse fato de ter sido aberto o quadro com muita célula, isso, na verdade, isso faz da Elisa ser uma portadora de leucemia com alto risco de recidiva. Quer dizer o quê? O tratamento é o tratamento específico para ela. O tratamento ele pode mudar no decorrer do ano, porque são 2 anos e meio, mas ele não pode diminuir. Então, se ela continuar sendo uma boa respondedora como ela tem sido, o tratamento vai se manter nesse tempo todo de forma protocolar. E depois disso eu vou ter que passar o resto da minha vida sabendo que Deus ele vai ter que cuidar de todos os detalhes como tem cuidado, mas eu vou precisar manter sempre essa minha confiança estribada somente nele, porque até o fim da vida dela ela vai ser portadora de uma leucemia em remissão, por mais que ela tenha uma chance de voltar à lesão de quase 0 depois que ela curar, mas eu vou ter que conviver com isso para sempre, apesar de saber que a chance de ela não ter esse problema, nunca mais isso se exterminar na vidinha dela, é de 80% a princípio. Foi feita, daí a gente procurou no desespero nosso qualquer outro lugar para saber se o tratamento seria melhor. E a gente eu liguei para um médico que é a referência nacional em câncer pediátrico. Eu fui com meu pai para São Paulo nesse mesmo dia, ele me recebeu no consultório no mesmo dia. E ele falou assim, fica lá, o tratamento lá o protocolo é exatamente igual. Tem só uma medicação que não tem, mas essa medicação, graças a Deus, a gente conseguiu trazer de fora do país e já foi feita. Mas fique lá mesmo, porque o tratamento lá, o protocolo é igualzinho. E o médico de lá eu conheço e tudo mais. Eu fiquei confortável em continuar em São José. E ele falou assim, no 35º dia, que vai ser quinta-feira agora, é o dia que vai ser feito a última punção de medula. Se por um acaso essa punção de medula que fizer se mostrar negativa, ela está com a doença em remissão. A doença dela não vai existir mais, apesar dela ter que manter tratando por 2 anos e meio. Mas a doença dela não vai existir mais. A gente fez na semana retrasada, quando estava com 15 dias de quimioterapia,
quimioterapia ela é feita na musculatura, no bumbum, via oral, e num aparelhinho que é o Portocate, que ela fez uma cirurgia, depois de 5 dias e colocou um coisinha aqui, um dispositivozinho aqui, que vai até o coração para que seja feita a medicação direto aqui, e não seja feita na veia, para não perder veia. Então ela toma medicação só aqui nesse dispositivozinho. Isso aliviou um pouco, porque as punções eram terríveis. E foi feito o mielograma no 15 dias depois do começo do tratamento. E nesse dia, que era normal a gente abriu o diagnóstico, entendam isso. A célula do câncer chama blasto. Então não é normal existir blasto na circulação periférica e nem na medula. Não é normal existir blasto. O blasto é a célula do câncer. E daí, quando ela fez a primeira biópsia, que foi dia 11 de janeiro, tinha 86% de blastos. Então, ela quase que só tinha célula tumoral. Foi feita essa punção depois de 15 dias. E ela tinha 0,01% de blasto. Então, esse dia, para mim, foi um dia de refrigério máximo, de tranquilidade total, que Deus ele tinha permitido que, muito antes do dia 35, que vai ser quinta-feira agora, e creio que vai ser negativo de novo, mas que ela já tinha uma doença em remissão com 15 dias. Então minha filhota está linda, está bem, na verdade ela ficou meio complicadinha por causa da medicação, que é meio forte. Ela fica 2 dias pós-quimioterapia ruinzinha, está isolada em casa porque o que faz resistência a infecções virais e bacterianas é o neutrófilo, que é uma parte dos leucócitos, e ela está com uma neutropenia importante, que é esperado que exista. Então, assim, a quimioterapia abaixa tudo do sangue, deixa ela sensível a qualquer infecção. Então, por isso que a gente está restringindo absolutamente visita. Muitas poucas pessoas têm nos visitado, alguém em casa, enfim, pouca gente, porque a gente não pode expô-la a nada. Então, assim, repito, que continuem as orações, os abraços virtuais, continuem as mensagens. Isso tem nos ajudado bastante. Isso tem nos dado uma convicção de que somos amados. Deus tem nos abraçado por essas mensagens virtuais. Nós temos uma certeza que Deus está nisso daí. Em toda situação que ela ficou no começo 10 dias sem fazer cocô. E ela fazia cocô todos os dias. E na verdade 10 dias sem fazer cocô para uma criança que estava comendo pouco, mas comia, é uma coisa muito grave, porque ela pode obstruir o intestino dela. E ela com o neutrófilo baixo, se ela tiver que desobstruir, seja com uma cirurgia ou com o que for, isso podia levar à morte seguramente. E na verdade, a gente foi para casa e não podia fazer nem flitnema, que é a lavagem, não podia ser feita, porque você podia deslocar a bactéria para dentro. E daí, depois que meus pais foram embora de casa nesse dia, eu orei com a minha esposa e eu, de forma mais sincera possível, eu entreguei minha filha. Eu falei: Jesus, a Elisa, ela é sua. Eu amo minha filhota, eu queria demais que ela me enterrasse. Mas eu entrego na tua mão minha filhinha. Que o Senhor faça dela a tua vontade, que mesmo que eu não entenda, ela é boa, perfeita e agradável. E eu fui dormir. Depois disso, eu e minha mulher tendo entregado minha filha. No sentido de: Deus, faz o que você quiser. Por mais que você saiba que nós amamos ela mais do que tudo. E eu também lembrei, falei com a Michele, que Deus, Ele ama a Elisa mais do que nós amamos a Elisa. E daí a gente foi dormir. E no dia seguinte ela fez um cocôzão que parecia uma manga gigantesca. E foi o cocô mais vibrado da minha vida. Eu liguei pro meu pai gritando que ela tinha feito cocô e berrei. E a coitadinha, ela ficou assustada que eu estava gritando que ela fez cocô. Eu quase fiz guerra de cocô para cima, assim. Foi um cocô maravilhoso. E hoje ela tem feito, hoje ela fez 3 vezes, graças a Deus. Enfim, eu perguntei para a Michele um dia, falei: Michele, se Deus ele falasse para você assim, de forma sincera, que você pudesse passar essa leucemia para outra criança, que não fosse Elisa. Ela falou: André, claro que não. Se Deus permitiu que a gente passasse por isso, Ele vai estar com a gente até a cura. E nós estamos confortáveis, que a Elisa, minha filhinha amada, minha princesa, ela está bem, está super feliz, ela não entende direito ainda por que está caindo o cabelinho dela, ela não entende ainda por que ela tem que ir para São José e tem que picar aqui, ela não entende nada disso, mas ela entende que nas situações difíceis que ela está passando,
ela entende que o papai e a mamãe dela estão sempre juntos. E isso é importante, na verdade, isso vai ser para a vida dela uma arma emocional, eu creio que muito forte. Porque ela saber que a vida ela pode não ser difícil e a gente não fazer sempre o que ela quer, mas que sempre vai ter alguém que ama de verdade e ela vai estar junto. Eu acho que é isso. Obrigado, amados irmãos, por estar sentindo a nossa dor. Que em nome do Senhor Jesus ninguém aqui passe por isso. Apesar de ser um mês que eu senti realmente o contato com Deus de forma íntima. Deus ele tem me feito feliz. Deus tem me dado a chance de dar testemunho de felicidade apesar de problemas, apesar de estar passando por uma pedrada absurda dessa. Eu continuo dizendo que Deus continua sendo bom. Deus continua sendo o meu Senhor. Continuo feliz, continuo em oração. Essa guerra ela está só começando. Nós temos 2 anos e meio. Mas para a glória do reino de Deus, para o agradecimento do nome dEle, essa situação que estamos passando, que é dolorosa ao extremo, ela tem conseguido ser transformada na minha casa em uma situação de paz e intimidade com Deus. Obrigado pelo amor de vocês, obrigado por compartilharem minha dor, obrigado pela discrição de todos aqui, que foram discretos no sentido de não serem invasivos em nada. Continuem nessa ida de mandar mensagem para mim, nessa postura de mandar mensagem para mim, para minha mulher. Isso tem nos aquietado bastante. Continue orando de verdade pela gente. E continue entendendo que apesar de qualquer situação, eu estou falando, eu sou médico, trabalho com câncer, minha filha está com câncer. E Deus continua sendo meu Senhor, meu amigo, meu rei, meu tudo. E Ele vai me dar essa vitória não por causa de mim, mas porque o reino dele vai ser agradecido por isso. Eu queria uma salva de palmas do Senhor Jesus, por favor. Glória a Deus por isso. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. 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 Obrigado, gente.